influenciadores do reino. Hoje nós estamos aqui para mais um We Go Podcast e temos a honra de receber a Mari. Ela é daqui da nossa igreja e hoje ela vive de missões integralmente lá na companhia Nissi. E eu queria começar perguntando quem é a Mari. Oi, gente, primeiramente. Pergunta difícil, né? Mas vamos começar do início. Bom, gente, meu nome é Mariana, eu tenho 23 anos, eu sou paulista, sou daqui de São Paulo mesmo. Eu faço pedagogia, assim como você falou. Atualmente eu sirvo em tempo integral como missionária na companhia Nissi. Fui enviada pela Nasci para Deus, então eu tenho a cobertura dessa casa aqui, que tem sido esse suporte por todo esse tempo. Isso é um pouquinho sobre quem eu sou, eu acho. Sim, muito legal. E Mari, uma curiosidade. Assim que eu cheguei aqui na Nasci para Deus, foi o dia que eu acho que você estava sendo enviada. Então eu não conheço muito a Mari, e isso vai ser até uma oportunidade de eu conhecer mais a Mari. E eu queria te perguntar como que foi a sua caminhada cristã até o envio? Eu cresci na igreja, minha madrasta sempre me levou na igreja e tudo mais. Só que o dia que eu tomei minha decisão de entregar minha vida para Jesus mesmo foi com 15 anos. E foi aqui na Nasci para Deus, foi lá no outro templo ainda, quando era lá no outro bairro. E foi com 15 anos, através da minha professora de química, Bruna, eu te amo. E ela fazia parte do coral e tudo mais. E ali foi quando eu realmente decidi entregar minha vida para Jesus. Então, com 15 anos eu aceitei a Jesus e me batizei com 15 anos de idade. E desde então eu comecei minha trajetória com Jesus, assim, de uma forma bem intensa. Sim, que legal, Mari. E a Nasci para Deus, como que você conheceu? Você já veio de cara para Nasci? Como que foi isso? Assim como eu falei, a minha professora de química, ela era daqui da igreja e ela era do coral e ela me convidou para assistir uma apresentação do coral na Câmara Municipal de Guarulhos. E ela falou, galera da minha igreja, a gente vai cantar lá, vamos lá assistir. E eu tava desigrejada, tava toda zoada. E aí eu falei, bora. Ela sabia que eu gostava de cantar e tudo mais, então foi uma estratégia que o Senhor deu, assim. E aí eu fui, gostei. Ela falou, vamos no ensaio do coral? Aí eu vim em um ensaio, 2 ensaios, 3 ensaios. Até que depois do 3º e 4º ensaio, aí eu vim para um culto. Fui para um culto de domingo. E aí fui e aceitei Jesus. Que legal, Mari. Você tinha quantos anos quando isso aconteceu? 15. 15 anos? Ai, que legal. Então a Nasci foi a sua primeira igreja? Eu antes eu já ia em algumas outras igrejas, assim, como eu falei, minha madrasta, ela me levava. Sim. Na Assembleia de Deus e tudo mais. Então eu cresci com princípios cristãos. Desde criança, sempre tive princípios. Ia pra igreja toda semana, assim, mas o meu encontro verdadeiro com Jesus foi na Nasci para Deus. Que legal, Mari. E como que foi esse despertar para missões? Cara, eu acho que depois que eu aceitei a Jesus e eu comecei a entender um pouco mais sobre uma trajetória cristã e sobre o ID de Jesus, que é o que Jesus nos manda fazer, sim, o Senhor começou já a falar muito forte no meu coração. Sabe, desde a adolescência, assim, desde os 17, 18 anos, o Senhor já começou a falar comigo sobre missões. Só que eu, como uma boa adolescente confusa na vida, sempre falava, não, Jesus, eu preciso ter algumas outras prioridades primeiro. Sim. E a missão foi ficando, então eu fui empurrando. Fui falando, não, depois eu preciso de uma faculdade, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso ter minha estabilidade, minha casa, meu carro. Porque a gente tem esse costume de sempre colocar algumas coisas quando o Senhor nos direciona de escanteio. E eu bem quebrei minha cara com isso, porque o Senhor veio e falou, não, é por aqui. Caramba, e para os seus pais, como que foi? Foi de boa? Porque a gente sabe, né? Porque querendo ou não, requer um desapego, assim. Então, eu acho que não é fácil para nenhum pai, eu acho. Acho que todo pai quer que o filho esteja aqui, debaixo das asas, né, junto, na mesma casa e tudo mais. Então, acho que para nenhum pai, sendo cristão ou não... Vai ser fácil. Sempre vai ser difícil. Os meus pais ainda não são cristãos. E eu achava que ia ser pior.
Eu achava que os meus pais iam reagir da pior forma possível. Só que o Senhor foi direcionando de uma forma tão especial. Sim. Que a minha mãe me abençoou, meu pai me abençoou, porque era isso na minha cabeça. Sim. Tipo, eu só vou pra missão se os meus pais me abençoarem, se eu for com a benção deles. Teve uma resistênciazinha do meu pai ali, aqui, mas o Senhor direcionou todas as coisas. E como que você conheceu a Companhia Nissi? Eu já conheço o Nissi, já tem um tempo. Até na nossa igreja a gente sempre recebeu as peças. Só que pra mim, eu tinha uma visão do Nissi como um grupo de teatro. Eu não sabia que era algo relacionado a missões, né? Em 2020 foi quando começou a pandemia. Isso. No ano da pandemia. Março, né? Isso. Março de 2020. Em janeiro, eu comecei um curso de teatro lá no Teatro Nissi. Fiquei sabendo que eles abriram. Eu sempre amei a arte, então, nossa, sempre queimou no meu coração e tudo mais. É o que me movimenta, assim, sabe? Legal. É algo especial que o Senhor colocou na minha vida, a arte, tanto o canto, o desenho, a forma de expressão da arte é algo que mexe muito comigo. E aí é muito legal quando você encontra uma companhia que é cristã e, tipo, ensinam as coisas que você ama e que você quer aprender. Aqui na Nasci você tava no teatro também? Não. Não? Eu nunca tive contato com o teatro na minha vida. Tanto que a Bezalel, que é a escola do Nissi, né? É uma escola bem abrangente. Então lá a gente tem teatro, dança, música, tem canto. Então, e você não quis ir pra essa área da música lá? É porque é um curso completo. É um curso de 2 anos. Entendi. E aí você aprende tudo. Então você, tipo, tem sábado que você tem aula de música, tem aula de sábado que você tem aula de canto, de musical, aí você vai ter aula de jazz, de balé. Então é um curso bem completo. É um curso de arte, na verdade, né? Nossa, e é até uma novidade pra mim, porque quando você vem aqui na igreja, nossa, você atua tão bem assim. E eu falei, não, ela já deve, até desde aqui, ela já deveria estar no teatro. Não, gente, não. Nossa, que legal, Mari. E a gente sabe que todas as escolas missionárias, eu acho que a companhia do Nissi também, não sei como que funciona a parte financeira, como que você vai para lá, mas existe um custo. E na maioria das vezes esse custo é bem alto. Como que foi para você esse processo de esperar em Deus? Como que a Nasci, porque nós sabemos que a Nasci contribuiu com isso também. Como que a Nasci contribuiu para isso? Nos conte um pouquinho sobre isso. Graças a Deus. Na verdade, nós temos a nossa escola de missões, o Instituto Nissi de Missões, que foi para onde eu fui estudar, né? Graças a Deus, nós somos muito abençoados lá. Então, nós temos bolsa. Quase 100% a gente paga uma taxa de manutenção para pagar algumas coisas, custear algumas coisas. Mas o curso é basicamente uma bolsa de 100%. Graças a Deus. Então, eu fui muito abençoada em relação a isso. E aí é tudo incluso. A alimentação. Que legal. A nossa estadia, as aulas, tudo incluso. E o único gasto que a gente tem são com as coisas pessoais. Então, para comprar são essas coisas pessoais. E na taxa de manutenção, a Nasci para Deus me ajudou muito. Nossa, eu nem sei o que dizer, porque eles foram um suporte. E é muito importante isso do suporte financeiro, porque a gente vê no campo muitos missionários sendo desamparados. Sim, e Mari, eu lembro que quando você foi enviada, eu lembro que eu tinha acabado de chegar na igreja, como eu falei. E eu lembro que quando o pastor orou por você, eu lembro que até chorei, sabe? Porque foi muito lindo esse envio. E é muito bom, né, a gente tá assim, sabendo que a gente tá indo e que as pessoas ali estão colaborando para isso e estão também a favor daquilo. E como o pastor Ney, ele reagiu quando você falou? Cara, o pastor Ney me abençoou muito. Sim. Muito. Tanto legal. O pastor Ney, o pastor Alex, as pessoas que estavam caminhando comigo. Todo mundo sempre acreditou muito no meu chamado e tudo mais. E quando eu falei que ia pro Nissi, todo mundo sabia que eu amava arte. E teve todo sentido, sabe? Tipo, eu amava missões, eu amava isso. E amava arte. Eu encontrei um método de caminhar como uma missionária artista. Sim. Então, isso foi incrível, sabe?
Nossa, incrível mesmo. Nos conte alguma experiência que você teve lá, assim, nesse tempo. Alguma coisa, assim, que te marcou. Cara, no instituto, a escola de missões foi um tempo de descoberta. Eu descobri uma Mari que tava escondida, Sim. sabe? Eu tava até conversando com o Arthur e eu falei pra ele, nossa, porque a gente que é artista, que se movimenta da arte, muitas das vezes a nossa cabeça fica a milhão. Porque é muita criatividade, é muita coisa. E muitas das vezes eu me sentia um peixe fora d'água, porque eu ficava, meu Deus, será que só passa isso na minha cabeça e tudo mais? E quando eu cheguei lá, encontrei um monte de pessoas, cada uma de um canto do Brasil. Tinha gente de fora do Brasil também estudando com a gente. E ver várias pessoas iguais a mim, sabe? Sim. Que eram artistas também e que eram apaixonadas por Jesus e pela arte. Tipo, eu entendi, tipo, tá tudo bem você ser assim, Mari. Tá tudo bem você... Porque você não achava que tava tudo bem. eu achava que, tipo, tinha alguma coisa de errado comigo e tudo mais. E quando eu vi aquele monte de doido, apaixonado por Jesus e apaixonado pela arte, tipo, parece que houve uma identificação. Então, eu sinto que o tempo do Instituto foi um tempo de descoberta de quem a Mari realmente é e que estava se escondendo, sabe? Então... E Mari, como que foi a adaptação? Porque deixa eu te falar, eu fui pro Greenhouse, como você sabe, o Greenhouse é uma escola de 15 dias. E pra mim, a adaptação, assim, já foi muito difícil. Nossa, eu saí 100% da minha zona de conforto. Tanto é que no primeiro dia eu fiquei, meu Deus, será que dá pra desistir antes da hora? Será que, tipo, igual esses reality show que a gente assiste? A gente assiste não, tá? Que a gente é crente. Mas eu lembro que eu fiquei, meu Deus, será que dá pra desistir antes da hora? Como que é que eu vou tomar banho? Como que é que eu vou dormir? Um monte de gente. Sim. Como que foi pra você esse processo de adaptação? Meu, eu acho que... Na verdade, o primeiro passo pra você ir pra missão é um passo de euforia. Então, quando eu fui aprovada no processo seletivo e tudo mais, eu fiquei muito eufórica. Eu fiquei, nossa, meu Deus, vou pra escola de missões. Aí passou o estado eufórico. Começou a chegar dias antes, tipo 3, 4, 5 dias antes, aí começou a cair minha ficha. Eu vou sair da minha casa. Sim. Eu vou morar com um monte de estranho, sabe? E aí, tipo, quando chegou um dia antes, eu fiquei, meu Deus, eu tô ficando doida, o que eu tô fazendo da minha vida? E aí foi um chororô, porque, querendo ou não, você tá saindo do seu aconchego, você tá saindo igual você falou, da sua zona de conforto, e você não sabe a realidade que você vai viver, querendo ou não, sabe? É um passo no escuro, basicamente. E aí, eu lembro que minha mãe foi me deixar lá com algumas amigas até aqui da igreja. E foi um chororô, nossa, meu Deus. Só que a partir do momento que eu pisei lá, elas foram embora. Tipo, me deu uma sensação de completude, sabe? Tipo, nossa, meu Deus. Parece que a saudade ficou. E isso da adaptação... foi tranquilo em alguns sentidos. Tipo, eu nunca tive dificuldade de dividir. Então, isso de dividir quarto, Eu cresci com os meus irmãos, então eu sempre, desde pequena, tive que dividir quarto com os meus irmãos. Tipo, na minha casa era um banheiro pra 7 pessoas. Sim. Então, isso pra mim, na base, foi normal, cara. Tipo, no meu quarto no instituto, eu acho que nós éramos em 16 meninas no quarto. Nossa! Então, era igual no Greenhouse. Mas era muito legal, cara. Sim. Porque eu sempre tive um sonho de morar com as amigas. Meu sonho, nossa, desde a adolescência, gente, eu vou morar com as minhas amigas um dia. E eu fiz um monte de irmã no instituto, na escola. Sim. Então eu morei com as minhas amigas, gente. Era super divertido. Claro que tem os perrengues, tem perrengue, criação diferente, cada uma de um canto do Brasil. Então tem criação diferente, cultura diferente, choque cultural. Só que você aprende a lidar com as diferenças, sabe? Eu acho que isso é mais legal, assim. Sim, mas eu acredito também que é em questão de chamado mesmo. Igual, tipo, eu sei que o ID, ele é pra todo mundo, mas eu não viveria missões integralmente, porque, meu Deus do céu, eu acho, assim, tipo, muito fora da casinha, sabe, pra mim. Mas eu acho lindo, Mari, lindo, 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 quem escolhe isso.
E, de fato, é algo relacionado ao chamado mesmo, porque é difícil. É difícil. E, deixa eu ver, Mari, nos conte um pouquinho da escola em si. Como que é a escola? É um treinamento missionário, né? E... Quer voltar essa? A gente pode. Eu esqueci. Quase caindo aqui, gente. Então, nos conte um pouquinho, Mari, da escola. Na verdade, você falou que tem a escola, como que é? Como que é a rotina de vocês lá? Tem uma rotina, tipo, todo dia você faz isso e aquilo? E é uma rotina muito intensa. Muito intensa mesmo. É um treinamento missionário de 5 meses. E lá a gente tem... É um curso voltado à missiologia, teologia e artes. Então não é uma escola, tipo, um retiro para você aprender teatro ou um retiro espiritual. Não, é uma escola. Então lá a gente tem aula manhã, tarde e noite, sabe? Então a rotina lá é basicamente, nós temos devocional de manhã, às 9 da manhã. 9 da manhã, 8h30 da manhã era devocional, das 8 às 8h30 era café da manhã, 8h30 devocional até as 9 horas, começava as aulas normalmente, almoço. À tarde, normalmente ou a gente tinha aula ou era período de leitura bíblica. A gente tem uma meta lá, que é ler a Bíblia toda no processo do curso. É um dos trabalhos para finalização do curso, nós temos que ler a Bíblia toda. Então a gente tem os períodos de leitura à tarde ou aula, o momento de tarefa da base, então de manutenção da base, alimentação, limpeza dos quartos, limpeza dos banheiros, do refeitório, área comum. É com vocês também? Isso, os próprios alunos, é dividido por escala, né? Então, escala de hoje, fulano vai limpar o dormitório feminino 1, dormitório feminino 2 é com fulana. Então é dividido por escala. Então a gente tem ali um período de 2 horas, mais ou menos, 2h30 para fazer as escalas, jantar, e aí à noite temos aula, normalmente. A gente tem culto uma vez por semana lá, um culto na base mesmo. Normalmente é de terça-feira. E é a própria galera da base, os missionários que fazem culto. Então os alunos fazem o louvor, vem, ou os líderes pregam, vem o pastor de fora. O culto é com a gente. Então é um momento muito especial. A gente tem ceia também. E aí, tipo, a gente tem aula à noite. A gente normalmente tem uma folga por semana, domingo. Às vezes é final de semana, às vezes é um domingo, às vezes é um sábado e domingo tem aula. Normalmente é assim. Sim, mas é uma rotina bem corrida mesmo. Nossa, bem... muito punk. E a gente tinha horário pra tudo. Tipo assim, 10 horas acabava a aula, 10h30 todo mundo tinha que estar no quarto e 11 horas da noite tinha que estar todas as luzes apagadas. A gente não podia usar o WhatsApp a qualquer momento. Nossa, e vocês acordavam que horário? O café era 8 horas da manhã. E tinha chamada. E quem não tivesse no horário... Por exemplo, o café é 8 horas da manhã. Se eu chegasse 8h01, eu levava uma advertência. Nossa. E, tipo, tinha limite de advertência, sabe? Se chegar num limite de advertência, aí você recebe uma advertência escrita. Se chegar num limite de advertência escrita, entre em contato com o pastor da igreja. Nossa. Então é muito, assim, regradinho, sabe? Sim, o bom que não só te ajuda, no caso, no espiritual, mas até mesmo pra você ser constante em várias coisas da sua vida, né? E você ser, tipo, de ter a responsabilidade. Não, eu preciso chegar no horário certo. Acho que ajuda muito também, como eu falei, na constância espiritual, né? Nossa, porque querendo ou não, você já tem aquilo todo dia. E é um treinamento missionário. Sim. A gente está sendo treinado ali para lidar com pessoas. Sim. Então eu vou para um aconselhamento, por exemplo, vou aconselhar uma menina em tal lugar. Eu vou ser irresponsável de chegar atrasada? Não, eu tô sendo treinada para ser uma missionária completa, muito sabe? Legal, muito legal, Mari. E lá você ministra louvor também? Sim, foi algo que eu tive que destravar muito. Eu já ministrava o louvor na igreja, né? E você ministra muito bem. Obrigada. Eu já ministrava o louvor na igreja e tudo mais, só que lá é muito diferente. Eu toco violão também, então lá eu tive que
que me descobri ainda mais, por exemplo, no violão, nos devocionais, eu tocava violão, cantava, ministrava no culto. E é totalmente diferente, assim. Então, o Senhor me tratou muito, nossa, me ministrou muito nesse tempo sobre ministrar louvor, sobre ter uma constância na adoração. Sim. Porque o pastor Ney sempre me falou isso. Na verdade, ele me falou isso uma vez, isso ficou muito marcado em mim. Mari, quando você for ministrar louvor, adora Jesus como se você estivesse no seu quarto. Então, isso foi algo que ficou muito marcado em mim. Muito marcado mesmo. E aí, tipo, manter uma constância. Porque lá era todos os dias tinha devocional. Então, eu tinha que tocar direto, ministrar várias vezes. Então, tipo assim, eu tinha que ter uma constância. Eu tinha que ministrar como se eu estivesse no meu quarto. Como que tava o meu secreto, sabe? Nossa, então, foi algo que, tipo, Jesus me pegou muito, assim, sabe? Entendi. E, Mari, pra quem quer conhecer mais, assim, sobre a companhia em si, né, que já tá com essa companhia, assim, em específico, como que funciona em questão dos teatros? Vocês, tipo, estudam durante um tempo, cada peça, como que é? Então, no Instituto, a gente tem um módulo de teologia, de missiologia, e a gente tem um módulo artístico. E lá a gente tem uma base de aulas de teatro, de dança e técnica vocal. Então você não vai sair de lá cantando, mas você vai ter uma base de técnica. Você não vai sair de lá uma atriz, um ator. Não, você vai ter uma base de teatro, que é a base para o ministério, entendeu? Então, igual eu falei, eu entrei e eu nunca tinha feito teatro na minha vida. Nunca, nunca, nunca. Tanto que o teatro no Instituto me ministrou muito também, sobre autodescoberta também, sabe? O quanto eu era vaidosa, o quanto eu tinha vergonha de me expor. E no teatro você se expõe, você se expõe a um personagem que você não é. Então, é muito... ministra muito. O teatro confronta a gente. E é isso, eu já nem lembro a pergunta. A pergunta foi referente a peças, porque vocês sempre têm uma peça, não é? Durante um tempo. Isso, normalmente é anual. E aí vocês passam o ano todo estudando aquela peça? Como que é? Então, quando a gente chega em janeiro, na base, o Kaique, que é o nosso líder, ele passa a peça pra gente, o texto, né? E a gente tem preparação de elenco, então a gente tem preparação de corpo, tal personagem vai precisar de qual construção, vai precisar de qual movimento, tipo, é uma velhinha, como uma velhinha vai andar, como uma velhinha vai pegar essa xícara, sabe? Tipo, agora a gente tá com cartaz com a nossa peça O Tribunal, então são ovelhas e coelhos, então, tipo, a gente teve uma preparação de elenco muito legal, tipo, como uma ovelha correria, como um coelho reagiria numa reunião, tipo, coisas do tipo, sabe? Pra fazer parte da construção. E aí, tipo, isso da peça é isso. Aí é feita a separação das equipes. Isso é algo muito legal também. Atualmente a gente tá com 14 equipes pelo Brasil e fora também. A gente tá com 2 equipes fora com as peças, né? E a preparação é basicamente essa. São feitas divisões, né, das equipes. Na base mesmo, eles passam pra gente. Então, por exemplo, equipe tal vai fazer a região do Acre. Aí vai fazer Acre, Rondônia, vai fazer uma parte da região do Norte. Aí essa outra equipe vai fazer tal região do Nordeste. E aí vai ficar o ano todo ali, entendeu? Entendi. Então é uma equipe fixa normalmente pro ano todo. Entendi. E qual personagem você mais gostou de fazer? Levando em conta que até o momento eu só fiz 2 peças do Nici. Mas eu fiz esse ano o Tribunal, eu fiz a Kerk, que é uma ovelha religiosa. E ano passado eu fiz a Rispa, que é uma personagem da Bíblia. E você veio aqui na igreja apresentar, não foi? Isso. A Rispa mexeu muito comigo, porque ela é um papel muito forte, ela declara muita cura, sabe? Ela é uma mulher muito forte que se levantou da morte, ela estava prestes a se render à morte e ela decidiu lutar. Então ela é uma mulher muito forte, foi uma peça muito forte no meio da pandemia, falou sobre luto e tudo mais, então foi uma peça muito, muito especial de ter feito assim, sabe? Muito legal. Você já saiu com as peças assim para outros estados? Quais que foram os estados? Cara,
Primeiramente, eu amo muito isso de ministrar as peças e eu amo conhecer estados, eu amo conhecer cidades e lugares diferentes. Ano passado eu tive a oportunidade de ir pro norte e esse ano eu voltei pro norte. Que legal. Ano passado eu fui pro Acre, eu fui pra Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E aí, como eu tava ali naquela região do norte e centro-oeste, a gente acabou passando, indo numa cidade na Bolívia, em San Matias, e em cidades... Essa já ia ser a minha segunda pergunta, mas que bom que você respondeu já. E em 2 cidades no Paraguai também. Então a gente conseguiu ali conhecer 2 países, mesmo que foi bem pouquinho, né? Mas a gente teve a oportunidade de conhecer ali. Eu tive a oportunidade de ministrar o louvor em espanhol lá na Bolívia. Foi muito, muito especial também. E aí, ano passado foi isso. Fiz aquela região ali do norte e centro-oeste. E aí, esse ano, eu fiz Maranhão e Pará. Então, eu fiz um estado do Nordeste e um estado do Norte. Entendi. Mas teve um estado específico que você gostou mais? Carai, eu sou muito suspeita porque eu amei todos e se eu pudesse eu garimpava o norte todo. Eu amo o norte do Brasil. Eu amo o norte do Brasil. E se você tiver a oportunidade, gente, conheça o norte, vai lá e curte muito. Mas ano passado eu amei Rondônia. Eu amei todos os estados que eu fui, mas Rondônia me marcou muito. E San Matias, que é uma cidade da Bolívia, me marcou muito, muito, muito também. Eu acho que foi a cidade mais especial. E desse ano, o Pará. Gente, eu amo o Pará. Eu amo muito o Pará. É que eu sou suspeita, eu amo o norte. Sim. Ô Mari, você tem um sotaquezinho assim, mais diferente. Você pegou com o pessoal. Gente, é um alvoroço. É um alvoroço. Na minha equipe desse ano, eu tava lá no Pará. Sim. Aí pensa só, eu tava no Maranhão, fiquei 4 meses no Maranhão, fui pro Pará, fiquei 2 meses e meio. Então tem o sotaque do Nordeste e o sotaque do Pará, que é super diferenciado. Na minha equipe, tinha uma gaúcha, tinha uma menina de Recife, tinha um menino do Piauí e uma menina de Santa Catarina. Então era o Bá, Guria, o Tchê, e todos os sotaques e os sotaques do Pará e o sotaque do Norte. Ano passado eu fiz turnê com uma carioca, com uma paulista e outro nordestino. Então, eu pego sotaque muito fácil. Eu pego sotaque fácil. Então, você vai ver eu puxando um X. Em alguns momentos no Pará eles puxam muito X. Eu acho que uma das melhores coisas nisso tudo, assim... Além disso tudo, né, que nós já falamos, é o fato da gente conhecer outras pessoas, né? Cara, muito. Meu, é muito essencial mesmo. Como a gente tá falando, pro pessoal entender mais também, você falou que foi para bastante estados. Referente a custo, quem custeia isso? Então, nós somos missionários em tempo integral voluntários. Então, por parte da companhia, a gente não recebe nada financeiramente. Eles custeam a nossa hospedagem. Normalmente a gente fica hospedado em igrejas Mas também. é a própria companhia mesmo que Isso. custeia, entendi. O que eles custeam é a hospedagem, a nossa alimentação, transporte, essas coisas, tudo que é voltado para o ministério, ministrações, que é o que a gente faz muito, eles... oferecem isso pra gente. Agora, tipo, o gasto que a gente normalmente tem é com as nossas coisas pessoais. Então, normalmente, como missionário se mantém no campo, é com os mantenedores, com as pessoas que se levantam, que acreditam no chamado e ofertam, tipo, mensalmente. Enviam uma oferta, às vezes, algumas igrejas onde a gente vai abençoar a nossa vida também. E as igrejas, a nossa igreja local. Igual eu falei, tem muitos missionários que são, tipo, abandonados no campo, que a igreja não ajuda financeiramente. Eu, graças a Deus, aqui a nossa igreja me abençoa e me ajuda muito também nesse sentido. Isso faz toda a diferença, porque a vida do missionário não para no campo. Então, por exemplo, esse ano eu voltei pra faculdade, entendeu? Então, eu tinha que ter uma forma de pagar minha faculdade. E aí, tipo, com auxílio da igreja, da minha família que me ajuda, os meus amigos, tipo, eu consigo manter minha faculdade. Tipo, as minhas coisas que eu preciso comprar. Preciso de um tênis, preciso de uma roupa. Tipo,
tem que ter um movimento nisso, né? Entendi. Então, da mesma forma que é lá na base que você fica, quando você viaja também, é a própria companhia que... Isso. Entendi. O básico, assim, que a gente precisa... Eles mantêm a gente, entendeu? Entendi. Você falou que você tá fazendo pedagogia agora. Como que tá sendo conciliar tudo isso? Não é fácil. Não é fácil. Eu faço EAD, né? Uhum. Então, as provas são presenciais. Então, tem momento que já aconteceu. Tipo, de eu estar numa cidade que não tinha o polo da minha faculdade. E eu ter que viajar pra cidade vizinha. E você pode fazer em qualquer polo? Se na cidade tiver o polo, eu posso ir marcar minha prova e fazer. Porque a prova tem que ser presencial. E aí já aconteceu de eu estar numa cidade, chegar na semana de prova e não ter o polo naquela cidade. E aí, no meio da turnê, tipo, eu ir e ter que ir pra cidade vizinha que tinha. Então, tipo, acontece. Só que não é impossível. A vida não para, sabe? A vida não para na missão. Dá pra fazer curso, dá pra estudar. É só se conciliar e tem que ter organização. Isso é um ponto muito difícil, sabe? Se organizar e manter uma constância. Sim. Mas não é impossível. Dá pra manter. Entendi. E por que pedagogia? Cara, eu, na verdade, quando eu terminei a escola, eu já quis fazer um monte de coisa. Um monte de coisa. Porque eu amo fazer tanta coisa. E eu fiquei super confusa. Ai, Jesus, eu quero fazer fotografia, mas eu gosto de arquitetura. Mas eu amo gastronomia, eu amo cozinhar. Mas, nossa, pedagogia, psicologia, cuidar da mente e tudo mais. Então, eu tava confusa. Porque eu gostava de muita coisa. E aí, aquela pressão, meu Deus, tem que fazer uma faculdade, tem que fazer uma faculdade. Aí eu, tá bom, eu gosto de criança, vou fazer pedagogia. E aí foi assim? Aí só que aí eu fui pra prática, eu fui pro estágio, eu fiquei, gente, eu não me vejo fazendo isso na minha vida, não. Aí eu não, tem alguma coisa de errado, parei a faculdade, tranquei e tudo mais, fui pra psicologia, só que não era isso. Eu tava confusa, eu precisava parar, eu precisava entender o que tava acontecendo. Aí eu falei, Jesus, eu não vou fazer mais nada até que o Senhor me direcione. E aí eu iniciei um processo de oração e busca pra entender em Deus o que era. E ele começou a me ministrar de novo sobre missões. E aí ele falou, é o tempo de você se preparar. Sim. Aí eu, Jesus, mas me preparar, como eu me preparo? Aí ele foi muito claro comigo, num treinamento missionário. Você vai se preparar pra missão como? Num treinamento. E aí foi aí que direcionou todas as coisas. E aí eu fui pra missão e tudo mais, e tive a experiência do campo. Vi a necessidade do campo. E aí, acabou que eu voltei pro curso que eu fazia, que era pedagogia. Só que agora eu faço com muito mais propósito. Tipo assim, agora eu sei que não é só sobre estar dentro de uma sala de aula. Tanto que não é o meu foco. Eu não me vejo trabalhando dentro de uma sala de aula. Só que, tipo, abriu a minha mente, sabe? Tipo, tem crianças que precisam ser alcançadas nessa área. Tipo, pais precisam ser aconselhados. Pais precisam entender a mente dos filhos. Então, tipo, eu faço hoje a pedagogia com mais propósito ministerial também. Entendi. Entendeu? Você costuma ter contato com criança onde você fica ou não? Então, o nosso trabalho, o trabalho que eu faço em si específico, que é as turnês... A turnê serve para uma captação de recursos, na verdade, para manter os nossos projetos sociais. Sim. Os nossos projetos sociais é onde mais tenho contato com a criança, mas meio que eu não... Minha área de atuação não é essa ainda. Então, eu trabalho com turnê e tudo mais. E a gente acaba encontrando crianças. A gente tá com a nossa peça infantil agora também, Caminho Perdido. Então, Mas fale um pouco sobre ela. Eu não cheguei a fazê-la, porque ela iniciou esse mês. Só que é uma peça muito legal, que a gente apresenta tanto em igreja, tanto em escola. Aonde chama a gente é uma peça super infantil, assim, é muito legal, é muito divertida. Entendi. Então tem esse trabalho, esse contato com as crianças também, né? Mas você sabe já o roteiro dessa peça? Ah, não pode falar. É uma peça que fala sobre obediência, sobre o quanto é importante sermos obedientes, as crianças serem obedientes. Uma ovelha que não gosta de estudar, e aí ele acaba fugindo, desobedecendo a mãe dele. E aí, no final, ele percebe o quanto ele deveria ter sido obediente. É muito legal a história, é muito envolvente, sabe? Sim. É divertida. E em questão da aldeia Nissi, nos fale um pouco. A Aldeia Nissi é um projeto muito lindo, muito lindo. A gente já tá lá na Angola, né, em Bié.
já tem 14 anos. Vai fazer A Nasci, ela contribui, não contribui? Sim, a Nasci pra Deus. Eu vejo sempre pastor, coloca o vídeo. É uma parceira, assim, né? Assim como a gente tem muitas igrejas que são... Cada igreja que a gente vai, faz uma peça, a igreja se torna uma mantenedora do projeto, né? Mas a Nasce pra Deus é uma igreja que abençoa muito também, abraça muito o projeto da aldeia em si. A gente já tá ali por volta de 14 anos, lá na Angola, no Bié. E foi um projeto lindo que veio do coração de Deus, assim, pro nosso líder, Kaique. Ele foi lá nessa terra e o Senhor falou que ele levantaria mais de 1.000 ministros de fogo naquela terra. E atualmente a gente tem mais de 1.200 crianças na nossa escola, sabe? E, tipo, crianças que chegaram lá 14 anos, crianças abandonadas, órfãos, e hoje são professores dentro da aldeia, hoje são casados, hoje são funcionários e ajudam crianças e pessoas, já são adultos hoje, sabe? Tipo, crianças que chegaram lá super desesperançosas e sem sonho, e é muito legal de ver o que Deus tem feito, muito sabe? Muito legal, Mari. Nos conte agora uma experiência sobrenatural, assim, que você já teve durante as peças. Durante as peças. Já teve algo assim? Depende muito do que a gente fala de sobrenatural, né? Às vezes sobrenatural é algo muito simples. Sim, mas algo assim que te marcou. Que tenha me marcado. Eu acho que com rispa. O conto de rispa no ano passado, cada ministração era uma experiência diferente, porque muitas das vezes eu ia ministrar a peça, assim como eu falei, a rispa falava muito sobre a ansiedade, sobre a depressão, que é algo que a gente vê muito hoje, e coisas que eu vivia. No ano passado eu vivi uma fase de ansiedade muito pesada, então às vezes eu tava ali declarando cura sobre a vida de uma pessoa e eu tava tendo uma crise de ansiedade antes de entrar em cena. Sim. Entendeu? E aí, eu acho que isso do sobrenatural talvez tenha sido muito nesse sentido também, sabe? De ir nos meus piores dias, em que eu estava pior, assim, eu ia ministrar, mesmo na minha fraqueza, e os testemunhos no final, sabe? Tipo, testemunhos de pessoas que, mano, tava pensando em tirar sua própria vida. Que legal. Tipo, pessoas que estavam lutando contra a ansiedade. Não, que legal isso, que legal, no caso, ter tocado. Lutando contra a depressão, tipo, mulheres que tinham acabado de perder filhos, sabe? A Rispa era uma mulher que perdeu 2 filhos. Então, essa empatia, sabe? Sim. Tipo, mulheres me procurarem, mulheres bem mais velhas. Eu tenho 23 anos, eu não sou mãe. E aí, tipo, eu representava uma mãe na peça, só que mulheres que perderam filhos, de verdade, me procuravam no final da peça pra falar sobre. E, tipo, sabe, era muito difícil, só que eu via muito cuidado do Senhor em tudo. Então, esses pequenos detalhes foram sobrenaturais pra mim, porque foram específicos, sabe? Nossa, eu imagino, deve ser surreal, meu Deus do céu. E em questão de agora, o que você pensa em fazer? Você vai voltar pro Unici? Eu voltei agora no comecinho de outubro, aqui pra São Paulo. Eu tava lá no Pará, eu vim do Pará pra cá. Vou passar agora esse tempinho, né? Até dezembro vou ficar aqui, Guarulhos mesmo, fazendo algumas coisas que o Senhor tem direcionado. Aqui na igreja local mesmo, continuo auxiliando em algumas coisas em São Paulo com o Unici, às vezes no teatro, se eles precisam de alguma coisa, ministrações aqui por Guarulhos, São Paulo. Então, precisa de alguém para fazer o louvor. Aí eu vou, encontro a galera. São meus irmãos, né? Então, o que eles precisam, tô aí. Sim, e quando você volta, assim, você sente muita diferença de quando você saiu e quando Sim, muito. Eu saí, tem 2 anos já que eu tava fora. Então eu saí em fevereiro do ano passado. E aí vai fazer 2 anos agora que eu já tô basicamente fora, né? Então eu voltei agora. E aí, tipo, as pessoas que eram da minha época, há 2 anos atrás, muitos não estão mais. Sim. É outra galera, aqui nos jovens principalmente, né? Mudou muito a galera. Sim. Então parece que eu sou nova na igreja, tô me adaptando. Conhecendo a galera de novo, né? Chegando aos pouquinhos. É estranho, porque... Até em casa também. Porque eu tava vivendo uma rotina muito agitada. Muito, tipo... A gente no Unici, acho que na missão...
é tudo muito agitado, sabe? É ministração todo dia, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e tudo, morando com um monte de gente, sempre com pessoas. E eu voltei pra casa, e aí eu moro com a minha mãe agora, e é só eu e ela em casa. E Nossa, aí, tipo deve assim, sentir muita diferença. Até o mês passado eu morava com um monte de gente, tipo, tinha que dividir banheiro, quarto, dormir junto. E agora eu tenho meu quarto, eu tenho o meu banheiro. Mas dá saudade? Muita. Sério? Muito demais. Quando eu cheguei do Greenhouse, obrigada, Deus. Oh, meu Deus, nossa. Gente, por mim. É porque eu tô aqui debaixo de uma direção nesse tempo aqui, sim. sabe, Guarulhos. Mas por mim, nossa, eu pegava minhas coisas e eu voltava, porque meu coração queima por isso. Caramba, meu coração queima por pregar e sim. falar de Jesus. E eu sei que a gente pode falar sobre Jesus sim. em qualquer lugar. Só que meu coração queima por viajar, queima por sair e missão transcultural. Tipo, meu coração queima por isso. E quando a gente não tá ali fazendo o que a gente ama por completo, o coração dá uma apertadinha, assim, sabe? Mas tem um tempo pra todas as coisas. Sim. E nesse tempo, assim, que você fica fora, assim, agora a gente sabe que você tá com saudade de lá. Mas quando você tá fora também deve sentir muita saudade daqui, muito, né? Seus amigos. Muito. A gente fala que muitas das vezes a missão é solitária, né? Assim como alguns cargos dentro da igreja. Por exemplo, um pastor. O pastor é aquele que você vai e desaba a sua vida. As ovelhas vão e fala de tudo. Só que muitas das vezes o pastor não tem com quem falar totalmente, sabe? Não como a gente tem. E isso às vezes é um pouco solitário. E na missão é a mesma coisa, sabe? Tipo, a gente tá ali. Eu, por exemplo, eu tava ali com a minha equipe. Só que, tipo assim, eu tava longe de tudo. Então, às vezes, só dá uma saudade de vir, deitar no colo da mãe e ser cuidada. Só isso. Só e a mãe também deve sentir muita falta, né? Então, tipo, nossa, às vezes dá vontade de se teletransportar, voltar, vir sentar, assistir uma palavra. Pronto, tô recarregada, posso voltar. Aí o coração aperta muito em dias, em datas especiais, principalmente Dia das Mães, Dia dos Pais, aniversário. Sim. Mas a gente se agarra com Jesus, a gente costuma falar que onde a gente passa, a gente cria família. Sim. Então, em todas as cidades que eu passei, eu tive uma família lá, sabe? Eu tava em Belém, eu tinha minha família em Belém, eu tava, tipo, lá em Rondônia, em Porto Velho, tipo, eu tive minha família. Em cada casa que a gente passa é uma família. Sim. Sabe aquele versículo que fala, que Jesus fala, a minha família são aqueles que fazem a vontade do meu pai? Sim, acho que ele responde Maria, não é? Então, tipo assim, é isso. Nossa família é os que fazem a vontade do nosso pai. Mas claro que dá a saudadezinha da nossa família de sangue também, às vezes. Sim. Isso é muito legal. Qual que será o seu próximo passo? Você já pensa assim? Eu acho que completar esse tempo aqui vai ser algo muito importante. Até isso que a gente tá fazendo, eu vejo muito como um propósito. Sim. Falar sobre missões é algo que queima meu coração. Sobre um despertar mesmo para a igreja, para os jovens. Eu acredito que seja algo necessário falar sobre o cuidado missionário, sobre o quanto isso é necessário, sabe? A gente tem falado muito nos cultos o quanto a gente crê que a nossa igreja está prestes a enviar missionários, a enviar pessoas, o ID. Então, eu acho que falar sobre missões nesse tempo com aqueles que realmente queimam por isso é algo que está no meu coração. Despertar jovens. E só que ano que vem eu planejo voltar, tá nos meus planos, voltar para a missão e ainda ter mais um tempo de experiência. Eu acho que eu ainda tenho algumas coisas para absorver e aprender ainda no campo missionário. Ai, muito legal. E Mari, quando o IGO começou, porque a gente sabe, né, que o nosso ministério agora é bem voltado para esse preparo e envio. Você ainda estava aqui? Não. Ainda na época que eu ainda era rede de alta tensão. Ai, que legal. Eu acho que quando eu fui, tava começando. Era um projeto ainda não era o nome da rede. Já existia o projeto, que era o projeto IGO, era alguma coisa assim, né? Sim. E aí depois se tornou o IGO o nome da rede em si. Mas eu não peguei essa transição. Pra você deve ter sido muito legal, né? Chegar assim, cara, a igreja tá investindo nisso mesmo. Muito.
Até teve o congresso, a conferência de missões esse ano também. Sim. E, nossa, eu vendo isso de longe, eu fiquei, caraca, nossa, Sim. minha igreja, conferência de missões, Que glória orgulho, a Deus. né? Não, isso é bem legal. Mari, o que você falaria, assim, para quem pensa em fazer missões? Para quem entendeu esse chamado de Deus? Mano, eu acho que o que eu falaria é, não espera. Nunca vai ter o momento certo. Porque às vezes a gente, eu acho que fica empurrando, tipo, não, ainda não tô pronto, ainda não tô preparada. A gente nunca vai estar 100%, sabe? A gente é falho, a gente é humano, sabe? Então a gente sempre vai estar em processos, a gente sempre vai estar em reconstrução, a gente sempre vai estar em alinhamento por toda a nossa vida, né? Sim. E eu acho que é, tipo, não perde tempo. Se é o que o Senhor tem colocado no teu coração, tipo, vai e faz, sabe? Tipo, na Vai verdade, com medo mesmo. eu acho que é isso, vai com medo, porque vai vir a insegurança, vai vir, tipo, meu Deus, será que é isso? Será que não é? Vai e tenha uma experiência missionária. Eu acho que todo cristão deveria ter uma experiência de campo. E eu acho que um dos maiores medos das pessoas é em questão de como que eu vou pagar Me manter. isso. E às vezes a gente não entende a soberania de Deus nisso também, né? Cara, o mesmo Deus que ele promete, o mesmo Deus que ele dá esse chamado pra pessoa, a gente sabe que o ID é pra todo mundo, mas que pessoas específicas têm pra viver isso integralmente. O mesmo Deus que coloca esse chamado na pessoa vai ser o mesmo Deus que provê, né? E às vezes é difícil confiar, mas eu acredito que as pessoas elas precisam confiar cada vez mais. Cara. E também, referente também e conversar, né, com os pastores da igreja. Sim, isso da questão financeira, é algo que todo missionário é confrontado. Sim. Porque você acha que confia em Deus 100% até você estar dentro de uma situação que você tem que confiar. Sim. Entendeu? Então, eu acho que às vezes a gente até deixa de viver algumas experiências com Deus na nossa área financeira, porque a gente é muito precipitado, a gente é muito do ir fazer do nosso jeito, sabe? E às vezes eu acho que Jesus ficou olhando, tipo, ei, deixa eu te dar uma experiência diferente. Sim. E, tipo, eu já tive várias experiências nessa área financeira, cara, muito, assim. Tipo, nossa, Jesus, tô precisando de um tênis, cara, tô precisando de um tênis. E, tipo assim, chegar na igreja e alguém chegar com um tênis do meu número, do modelo que eu queria, entendeu? Tipo assim, já aconteceu aqui na Nasci Pra Deus, antes de eu ser enviada, aconteceu isso. Na turnê, na missão mesmo, no campo. Tipo, Jesus, preciso comprar tal coisa, nossa, tô precisando de um perfume, tô precisando de um creme. Tipo, chegar na igreja, acabar a ministração, o Senhor pediu pra eu te dar isso aqui. Então, nos mínimos detalhes, sabe? Sim. Tipo, nossa, tô com vontade de comer um hambúrguer. Chegar no fim da ministração, o pastor levar a gente pra ir comer um hambúrguer. Poucas coisas, mas tipo... Você vê a mão de Deus, né? Vê o cuidado de Deus. E quando eu voltei do Greenhouse, a líder do meu quarto, ela veio comigo. E ela é uma missionária também. Ela é lá da... eu não sei. É uma de lá do sertão. É bem conhecida a escola. A base que ela fica. Som... É a do Juliano Som? Do Livres? Ele tem uma... Ele tem. Não, acho que não. É no Piauí, se eu não me engano, a base dele. Eu não sei. É a mesma que o Wesley quer ir. Não lembro agora o nome. Mas... Então, tia Nossa tá falando aqui no meu ouvido. Mas fica engraçado. Então, e aí ela ficou lá em casa. E aí ela tava falando também dessa parte de provisão. Depois ela fez até um post, que é exatamente tudo que você falou. Tudo aquilo que ela tava precisando, Deus ia e dava. Deus ia e dava. Nossa, ela ganhou um iPhone, ela ganhou um monte de coisa. E aí você fica até, meu Deus, cara, você fica maravilhada, assim, sabe? Cara, Deus, ele é perfeito em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. E, a gente às vezes é tão precipitado, de verdade. Sim. Por exemplo, igual eu falei, tava precisando de um tênis. Eu poderia mover o mundo... Sim. Ter comprado um tênis, Parcelado feito um em 10 parcelado. Só que eu falei, Jesus, eu preciso de um tênis. Sim. E foi tão simples. E entender que ele é um pai, né? É isso, cara? eu poderia ter me endividado, ia
sabe, ter feito um monte de coisa. Sim. Assim, e ele falou, não, tá bom, você quer um tênis? Você tá precisando de um tênis? Porque às vezes a gente quer um monte de coisa que a gente não precisa. E Jesus não é assim também. E aí, beleza, tá precisando de um tênis? Tá bom, você não vai precisar ficar dando tanto corre. Tá aqui o tênis. Pronto, é um tênis pra fazer a missão. Sabe? Sim. Então é muito... Sim, e tem até aquele versículo, né? Vocês que são maus, que foi até falado hoje aqui no culto, vocês que são maus, sabem dar bons presentes para os seus filhos, quanto mais o Senhor que é bom, cara. Então é descansar nisso, né? Sim. E eu acho, Mari, que as nossas perguntas acabaram. Gente, meu Eu acho que a Deus. gente fala rápido demais. Isso, Mas foi você objetiva. queria compartilhar mais alguma coisa? O microfone caindo. Não sei. Isso é muito bom. É. E o amor dele precisa ser anunciado. Sim. É isso, tipo, eu acho que essa experiência na missão faz queimar tanto no meu coração isso por ver a necessidade. Ver a necessidade, tipo, como virão se não há quem pregue? Sabe? Tipo, as pessoas precisam ouvir de Jesus e cara, tá... Na verdade, a gente encontra tantos cristãos que não são cristãos, tantos cristãos que, na verdade, precisam conhecer Jesus, sabe? Então, eu acho que é muito isso. E o Senhor tá doido pra levantar pessoas pra pregar sobre o amor dele. Mari, agora que a gente terminou as nossas perguntas, eu queria fazer um bate-bola com você, tá bom? Vou te fazer uma pergunta e você responde, Fechou. tá bom? É uma pessoa da Bíblia? Essa eu acho que ninguém falou. Com certeza, em outro podcast. Mas Paulo. Paulo, por que Paulo, né? É uma pessoa assim que ninguém sabe quem é. Não, ele não foi um dos missionários mais aquelas, né? O Paulo, nossa, é uma inspiração assim, da Bíblia por ter sido um missionário Sim. mesmo, né? Acho que a gente vive coisas assim, né? Sim. Aquelas. E por isso, Paulo? Sim, porque Paulo foi um cara muito top. Sim. Jesus tirou ele daquele lamaçal Sim. e colocou ele em lugares muito preciosos. Entendi. É um versículo. Eu não sei, não é um versículo específico, mas eu acho que é o capítulo, que é 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor. Mesmo que eu falasse a língua dos anjos, se não tiver amor de nada vale, eu posso fazer 1000 coisas, mas se não tiver amor de nada vale, isso é um princípio e algo que eu levo muito forte comigo, porque é muito fácil a gente cair numa rotina em Sim. tudo que a gente vai fazer, no ativismo. E muitas das vezes a gente esquece de fazer algumas coisas com amor. Só que Jesus é tão claro, Jesus não deixou de amar em nenhum momento, sabe? Então, esse versículo é algo que eu carrego muito assim comigo sobre o amor. E é isso. Ai, muito legal, Mari. E lindo também. Um filme, Mari. Espiritual. Fantástica Fábrica de Chocolate. Eu amo esse filme. Eu amo filme lúdico, eu amo coisa Sim, porque você é criativa, né? Você gosta dessa coisa, assim, de arte e tal. É bem legal. E por quê? Porque eu acho muito legal. Eu amo. Cala a boca, Jonathan. Eu amo a animação dele, eu amo a história, eu acho divertido. Eu amo esse filme, eu já assisti ele diversas vezes. Um lugar, Mari. Praia. Praia, por que praia? Qualquer lugar que tenha praia, água. Eu amo rio, igarapé, praia, piscina. Entendi. E um país, Mari? Não tá no meu script aqui. Mas Um país. Pode ser uma região? pode. Eu sou péssima de geografia, mas pode. Mano, América Latina. América Latina? Legal. A gente jurou que não ia entrar na geografia, cara. E nós entramos. E eu... Enfim,
Deixa eu ver, Mari, um sonho. Costuma... Jonathan. Ô, Jonathan. Eu tô ouvindo a risada dele daqui. Vai ter que fazer tudo de novo. Jonathan, tava tão legal. Tá descontraído, né, galera? É o que? Eles estão sentados aqui com a gente, achando o bico junto. Jonathan, então para de rir. Eu achei tão... Eu achei descontraído. Repete o sonho, Mari. Ai, mano, eu acho que meu maior sonho é constituir minha família, ter meus filhos. Que legal, Mari. Agora me fale um medo. Barata. É isso. Um dos meus maiores medos, com certeza, é barata. Uma frase. Cara, uma frase que me marcou muito, que foi até uma missionária que me disse em um dos meus processos dentro do instituto. Eu tava passando por uma fase muito difícil e ela me falou algo muito forte, que foi: Deus trata forte com quem tem futuro forte. Nossa. Isso. Muito bom, Mari. Ai, gente, mas essa frase me marcou muito, porque é literalmente isso, né? Cada prova que o crente passa. Sim. E quando a gente se lembra do propósito pelo qual a gente tá aqui, a gente realmente entende, nossa, Deus realmente permite com que a gente passe algumas coisas, porque temos propósitos fortes e futuros fortes, então... E tem uma frase que é bem parecida, né? Acho que quanto maior o propósito, maior... maior o processo. Bem legal também. É a mesma coisa, né? Dá o mesmo sentido. Sim. É isso, galera. É isso, gente, pra segurar a risada aqui, olha. Gente, a gente teve uma crise de risos. Gente, os bastidores foram pesados aqui, Sim, gente. depois vocês vão ter bastante entretenimento. Mas no final deu certo. Mari, foi um prazer te ter aqui com a gente. Espero que você volte aqui outras vezes pra nos contar mais. Não, da próxima a gente não vai ter crise de riso. Vai ser um canal sério. Sim. Com seriedade, gente. Sim, isso são sérias. E da próxima, espero que você tenha mais experiência pra nos contar. Que foi bem pouco, né? Foi ótimo, Mari, foi ótimo. Brincando. Quer falar mais alguma coisa? Não. É isso, galera. Esse foi mais um We Go Podcast. Nos acompanhe nas redes sociais, Jovens We Go. E toda quinta, às 9 horas, sai episódio novo.